Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos estar meditando na parábola do trigo e do joio, dando continuidade ao nosso propósito aí das parábolas. Amém? Então vamos lá, Mateus 13, 24. Tá falando assim, ó. Jesus lhes contou outra parábola, porque Jesus tinha contado eles sobre a parábola do semeador e logo depois ele contou sobre essa parábola do trigo e do joio. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele perguntar: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, quer que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: Não, pois ao tirar o joio, podereis também arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-vos, pois, crescer juntos até que a safra. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei em meu celeiro. Mais um pouco para frente, em Mateus 13, a partir do verso 36, Jesus explica essa parábola. Vamos ler a explicação. Então Jesus despediu da multidão e foi para casa. Como no outro vídeo eu expliquei que as parábolas, Jesus falava à multidão em forma de parábolas, mas para os seus discípulos, para aqueles que permaneciam mais tempo ao lado dele, para aqueles que tinham interesse em ter revelação da palavra, Jesus explicava. Então, um pouco mais para frente está a explicação. Quando a gente não desiste de ler a palavra de Deus, quando a gente não desiste de estar na presença de Deus, o Senhor começa a nos revelar coisas, o Senhor começa a nos revelar a palavra. Então, talvez no primeiro momento, a palavra de Deus pode ser que esteja difícil para você entender. Mas se você permanecer e não desistir de ler a palavra, de meditar na palavra, o Senhor vai te explicar. Amém? Então não desista de ler a palavra. Persevere que o Senhor vai te dar a revelação da palavra. Amém? Então Mateus 13, 36 está falando assim, ó. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. Então, para os discípulos há explicação. Para a multidão há uma palavra, há uma parábola, mas para os discípulos há explicação. Então, se eu quero algo de Deus sobrenatural, eu preciso permanecer. Se eu quero receber de Deus o que ninguém está recebendo, eu preciso entregar para Ele o que ninguém está entregando. Então, se eu quero uma porção a mais do Senhor da palavra, uma revelação a mais da palavra, eu preciso me dedicar mais à palavra. Eu preciso permanecer até que o Senhor explique. Pode acontecer também de muitas vezes Deus te dá uma palavra ali e naquele momento você não tem revelação de nada e nem compreender o que está dizendo. Mas com o tempo, depois o Senhor vem e te explica. Aí você vai entender por que ele estava falando aquilo ali, naquele momento. Eu tenho palavras que Deus me deu. Por exemplo, no meu casamento, o Senhor me deu 3 versículos no dia do meu casamento. Eu entendi, eu compreendi. Mas hoje eu tenho uma compreensão muito maior daquilo que Deus estava fazendo na minha vida, através do meu casamento. Então, às vezes, Deus nos dá uma palavra no momento e nós não entendemos. Mas quando nós permanecemos e não desistimos de permanecer, o Senhor vem com a revelação. Então vamos continuar perseverando na revelação. Vamos lá, verso 37. E Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, mas Jesus que semeia a boa semente. O campo é o mundo. Um campo que fala na parábola do joio e do trigo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Então, a boa semente, o trigo, são os filhos de Deus. Os filhos do
reino, os que estão vivendo o reino de Deus na terra. Porque a palavra de Deus, o Senhor fala assim, para ensinar a orar, fala, venha ao teu reino. Não é, vamos ao teu reino. Não é, Senhor, me leve para o teu reino. Não, é o Senhor, traga o teu reino. Venha o teu reino sobre nós. Então, os filhos de Deus, eles vivem o reino de Deus nessa terra. Traz o reino do Senhor nessa terra. E aqui fala, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Então os filhos de Deus vivem o reino de Deus na terra, não só quando for arrebatado, mas eles já vivem uma vida como se estivesse no reino de Deus, vivendo o reino de Deus. O joio representa os que pertencem ao maligno. Então o joio é quem pertence ao maligno, é quem não tem fruto, que é oco. O joio é oco por dentro. Ele tem a aparência de trigo, mas ele é joio. Ele veio para trazer confusão, contenda, dissensão. Esse é o joio. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita, então quando vier a colheita, quando o Senhor começar a colher, é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos. Então, o final dessa era é a colheita, a grande colheita que o Senhor fará é no final da era. Então, naquela época já estávamos caminhando para o fim, quanto mais hoje estamos mais próximos dessa grande colheita que haverá no fim dos tempos, que os anjos que farão essa colheita. Então, os anjos são os ceifeiros, os colhedores de Deus que colherão as almas das pessoas. Então, Deus envia os anjos para colher as almas para essa colheita. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado no fogo, então o fogo que representa o inferno, o joio será colhido e jogado ao inferno, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ceifarão do seu reino tudo que causa tropeço e todos que praticam o mal. Então olha para você ver, o joio causa tropeço, o joio pratica maldade, malignidade, afasta as pessoas do reino. Esse é o joio, ele foi plantado pelo inimigo. Ele veio para trazer confusão, ele veio para distanciar o homem de Deus. Então tudo que nos distancia de Deus é joio. As pessoas que trabalham contra a obra de Deus, elas são joio. Pessoas que são tropeço, que afastam as pessoas de Deus, são joio. E o que o Senhor vai fazer com o joio? É o Senhor que vai fazer, não somos nós. O Senhor que vai fazer. Ele vai retirar, ele vai mandar os anjos, ceifará do reino tudo que causa tropeço e todos que praticam mal. Então eles serão ceifados, retirados e serão lançados na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos, os justos que é o trigo, reluzirão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a parábola do joio e do trigo, ela fala para nós sobre dois tipos de pessoas que vivem o reino, trigo, que dão fruto a seu tempo, dão fruto. O trigo também tem uma característica: diante da tempestade ele se curva, ele se abaixa, ele procura mais o Senhor. Diante da tempestade, diante de um tempo difícil, ele sabe que só o Senhor tem poder para tirar daquela situação, que quanto mais difícil está a situação, mais tem de haver oração, mais tem de haver entrega. O trigo entende isso. Então esse é um tipo de pessoa. O joio é outro tipo de pessoa. O joio, ele fica reto diante da tempestade, ele fica mais orgulhoso, está passando dificuldade, está passando luto, mas ele fica ereto, ele se torna orgulhoso, ele não busca mais Deus, ele se afasta de Deus, ele se ofende com Deus, ele se ofende com tudo que está acontecendo ao redor dele. Então ele fica orgulhoso e não produz nenhum fruto. Esse é o joio. Então ele começa a causar tropeço, porque ele começa a se virar contra Deus,
se revoltar contra Deus, achar que Deus é culpado de todas as coisas ruins que têm acontecido na vida dele. Então ele se volta contra Deus e ele começa a ser uma pedra de tropeço, porque ele afasta as pessoas de Deus. Ele não se curvou ao Senhor, não buscou o Senhor. Então ele fica orgulhoso ali, reto, e não entrega na mão do Senhor. Ele se ofende com o que Deus está fazendo. E o Senhor tem nos chamado a ser trigo. O trigo mesmo, ele debulhado, quando ele é amassado, quando ele é peneirado, quando as coisas se tornam difíceis, ele dá um fruto. Tem um fruto daquilo. Ele não se torna amargo e nem oco, porque o joio também ele vai ser esmagado, só que ele não tem fruto, não tem nada ali dentro, ele só tem a aparência. Então, quando a gente descobre quando a pessoa é verdadeiro cristão ou não, quando ela passa por momentos difíceis, porque no momento difícil é que o cristão é provado, e Deus prova o crente, Deus prova o coração dos homens. Então, no momento difícil é que é provado, que se é revelado quem está por dentro. É quando passa a tribulação, quando passa a tempestade, é que se é revelado o que está por dentro. Se é trigo, vai gerar um fruto. Todo sofrimento para o cristão, ele gera um fruto. Ele gera algo diferente dentro dele, é movido. Mas quando é joio, não tem fruto, é oco, e ele se torna uma pedra de tropeço. Por quê? Porque ele está sendo amassado e ele se ofende com Deus. Então Deus está nos chamando a ser trigo. Se você está passando um momento difícil, um momento de tribulação, um momento de tempestade, o Senhor te chama a ser trigo. E aqui eu vou comparar um outro fruto que o Senhor também fala na palavra, da azeitona. A azeitona, quando ela é prensada, ela forma o azeite. A uva, quando ela é prensada, ela forma o vinho. Então, o Senhor faz isso conosco. O Senhor faz isso com os seus. E quando nós somos prensados, quando nós estamos sob pressão, quando nós somos amassados, quando nós somos peneirados como o trigo, é que nós revelamos o que tem dentro. Então, todo cristão irá passar pela peneira. Todo cristão irá passar, não tem como a gente fugir. Mas qual a minha reação diante da peneira? Qual a minha postura? Qual a minha atitude diante da peneira, diante do dia mau, diante do dia difícil? Qual a minha ação? Qual a minha reação? Qual a minha atitude? É isso que vai revelar o que tem dentro. Amém? O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem levantado os trigos. O joio vai crescer junto com o trigo, mas diante da tempestade você vai conseguir diferenciar quem é trigo e quem é joio. Talvez hoje você esteja se sentindo oco por dentro, um joio, mas o Senhor está te chamando. O Senhor é aquele que a sua graça, a graça de Deus, Ele nos transforma. Um dia nós somos joio, já fui joio, mas o Senhor nos transforma em trigo. E o Senhor está nos chamando nesse tempo para sermos trigo na vida das pessoas. As pessoas precisam de quem gera fruto, de quem dá uma esperança de que as coisas vão melhorar. A boa nova de Cristo é que Ele virá para nos tirar de toda essa confusão, de todo esse embaraço. O Senhor vem para nos tirar. Ele voltará para os seus, mas Ele também nos chama a viver o reino, porque aqui fala, no reino, venha o teu reino. Então o Senhor está nos fazendo uma chamada. Antes de falar, Maranata, vem Senhor Jesus, fale com o Senhor. Senhor, eu quero viver o reino do Senhor nessa terra. Deus, eu quero viver uma vida do reino do Senhor nessa terra. Venha o teu reino nessa terra. Deus está nos convidando a viver o reino de Deus nessa terra, ainda que seja difícil. Porque viver o reino de Deus, onde o mundo jaz no maligno, é perseguição, é luta, é afronta. Mas de todas essas vezes, de todas essas afrontas, de todas essas lutas, o Senhor nos livra. Porque Ele é um Senhor que é Deus conosco. É um Senhor que passa o vale junto conosco ao nosso lado. Então no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então anime-se. Por quê? Porque Jesus venceu todas. Jesus venceu todos os estágios humanos. Tudo aquilo que aflige o ser humano, Jesus venceu.
Então Ele nos chama a caminhar com Ele que venceu todas essas áreas. E a morte é o último estágio. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, ressuscitou e veio para nos trazer a vida. E quem crê no Senhor tem a vida eterna. Amém? Então a morte é uma dor, é algo que dói na gente, dói profundamente. Mas o Senhor veio e venceu a morte. Ele entendeu essa dor profunda. Ele viveu em pele essa dor profunda que a gente sente quando perdemos alguém que amamos. O Senhor entende a nossa dor, o nosso luto. E Ele venceu esse último estágio. Porque com o pecado de Adão entrou a morte eterna. Mas com o sacrifício de Jesus entrou a vida eterna. Ele nos remiu, nos redimiu para nos dar uma chance. Então aceite isso da parte de Deus. Aceite a vida eterna, aceite Jesus na sua vida, para que você se torne um trigo na mão do Senhor, para que você gere frutos na mão do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra e vamos orar. Vamos orar agora no final. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por essa direção. Pai, que nós possamos ser trigo na mão do Senhor. Deus, nós possamos gerar frutos, Deus. Frutos para o Senhor, frutos para a eternidade. Pai, que através das nossas vidas, outras pessoas sejam alcançadas, sejam tocadas, vidas sejam tocadas, almas sejam levadas ao Senhor. Deus, nos ajude a ser trigo, nos ajude a dar o bom fruto, nos ajude a ser aqueles que alegram o coração do Senhor, nos ajude a viver o reino do Senhor nessa terra, nos ajude a vencer, Deus, todas as tentações, nos ajude a andar, Deus, em vitória, andar de glória em glória, como a tua palavra nos garante, que a nossa luz brilhará cada vez mais e mais. Então que a nossa luz brilhe cada vez mais e mais, e que nós possamos, Deus, manter o nosso coração firme no Senhor, que as luzes desse mundo não venham nos confundir e nem nos tirar da tua presença. Que nós possamos estar sempre, Deus, atentos à tua voz, atentos ao teu chamado, atentos ao que o Senhor está fazendo. Nos ajude, nos dê esse auxílio, Senhor. Nos guie, Pai, na tua vontade, no teu caminho. Abra, Deus, a nossa visão. Mude, Deus, o nosso coração. Nos coloque o coração do Senhor. Que nós venhamos ter compreensão e entendimento do que o Senhor está fazendo nesses dias. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então essa foi a parábola de hoje. Nós daremos continuidade. Vamos ler as parábolas que Jesus fez. E eu vou estar postando aqui para vocês toda semana. Amém? Que Deus abençoe o seu dia.